Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Thiago Higino e hoje eu queria falar para vocês um pouquinho sobre os gráficos de cinemática, né? Eu já avisei para vocês, nossa aula hoje não vai poder ocorrer porque eu tive uns imprevistos, mas eu vou deixar gravadinho aqui mais ou menos o que eu gostaria de falar para vocês, com o material em texto também, para ajudar a compreensão, e acho que isso vai ser suficiente para vocês conseguirem pegar os principais conceitos dos gráficos, e na próxima aula a gente volta a ter os nossos encontros normais, tá bom? Então eu só queria relembrar com vocês aquelas três grandezas que a gente vem comentando desde o nosso primeiro encontro: posição, velocidade e aceleração, belezinha? Para quem não lembra, ó, a posição é aquilo que serve para situar o corpo. Vai situar o local onde o corpo está. A velocidade, ela já mede uma rapidez. É a rapidez com que o corpo modifica a sua posição. Então, para mudar a posição. Belezinha? E a aceleração também seria uma rapidez. Seria a rapidez para mudar a velocidade. Então, gente, eu estou insistindo nesses conceitos desde a primeira aula, porque o mais importante é que você os entenda. Entendendo esses caras, a gente já consegue começar a trabalhar um pouco melhor com essas grandezas. Então vamos lá, ó. A posição diz onde você está, a velocidade diz com que rapidez você muda de lugar, e a aceleração diz com que rapidez você muda de velocidade. Belezinha? Nosso assunto é sobre gráficos, então eu vou botar aqui 3 exemplos para a gente ir construindo os gráficos, tá bom? A gente pode fazer gráfico, galera, de qualquer uma dessas grandezas, tanto de posição, quanto de velocidade, quanto de aceleração. Só que a gente sempre costuma fazer em relação ao tempo, tá bom? Então vamos botar aqui, ó, primeiro exemplo. Exemplo 1. Aí eu peguei aqui um carinha, ó, que está se movimentando, bem parecido com o exemplo que eu falei na última aula. Então, no instante de tempo 0, quer dizer, ó, quando eu disparei o cronômetro, ele estava passando pela posição 3. No instante de tempo 2, ele estava passando pela posição 6. No instante de tempo 3, ele estava passando pela posição 9. E assim vai embora. Se você reparar, ele muda de posição, ó. A posição dele está mudando. Então, ele possui uma velocidade, né? Aí, se eu te perguntasse com que rapidez ele muda de posição, o que você poderia me falar? Você poderia me dizer, vou escrever aqui no cantinho, ó, que a rapidez com que ele muda de posição é de 3 metros a cada 2 segundos. Só que se você lembrar, uma coisa que a gente falou na aula passada também, né? Essa coisa pode ser escrita de outra forma. A gente pode escrever assim, ó, 1,5 metros por segundo. Porque se ele anda 3 metros em 2 segundos, ele vai andar 1,5 em 1 segundo. Tem um mosquito aqui na minha cara, gente, que está me perturbando. Deixa eu ver se eu consigo retirá-lo daqui. Pronto. Retirei sem matar, que eu sou uma pessoa do bem, né? Então, continuando, galera. Como é que eu faria o gráfico do movimento desse cara? Como é que eu representaria isso de forma gráfica, né? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar os tempos que estão aqui em verde e vou colocar, ó, no eixo dos tempos, aqui embaixo, ó. Então, aqui vão entrar meus tempos, belezinha? Então, eu tenho 4 tempos, né? Então, eu vou colocá-lo aqui, ó. O tempo 0... geralmente a gente já coloca sobre esse eixo mesmo, tá bom? Então eu vou botar aqui, ó, tempo 1, não, 1 não, desculpa, seria 2, 3 e 4, né? Então vou botar, ó, 2, 3 e o 4 ficaria... pessoal, vou fazer uma alteração aqui, porque isso aqui na verdade era para estar assim, ó. Eu confundi, ó, esse tinha que ser o 4 e esse tinha que ser o 6. 4 e 6, que é para ficar uma coisa regular, né? Então a cada 2 segundos ele muda 3 metros. Aí faz sentido o que eu falei. Eu pensei numa coisa e escrevi outra. Desculpa, galera. Mas vamos lá, continuando, ó. Deixa eu afastar isso aqui um pouquinho, só para eu poder trazer todo mundo para cá. Pronto, agora sim. Então vamos lá, deixa eu voltar para os tempos, né? Então o tempo que eu estou colocando, ó, é 0, 2, 4 e 6. Então, ó, só para coincidir com o que estava lá em cima. Belezinha? Agora eu vou para o eixo das posições, porque eu estou fazendo um gráfico ST, ou seja, posição por tempo. Belezinha? Então as posições que ele teve foi 3, 6, 9 e 12.
Então vou colocá-las aqui, ó. Vou aproveitar que está em branco mesmo e vou botar, ó, 3, 6, 9 e 12. O que eu preciso agora é relacionar esses dois. De que forma? Eu preciso chegar aqui, ó, e indicar aonde o cara estava a cada tempo. Então, ó, qual era a posição dele no tempo 0? A posição dele era 3. Então eu venho aqui, ó, no tempo 0, posição 3. Marco um pontinho, tá bom? E aí eu vou fazendo, ó. Qual era a posição dele no tempo 2? No instante de tempo 2, a posição dele era 6. Marco outro pontinho. E assim vai, ó. No instante de tempo 4, a posição dele era 9. No instante de tempo 6, a posição dele era 12. Belezinha? São essas as informações que eu tenho. Agora olha que curioso. Você não sabe, aqui não está escrito, né, aonde esse cara estava no instante de tempo 1, por exemplo. Mas a gente já comentou, né, que se ele está fazendo um movimento que a gente chama de uniforme, ou seja, ele está mudando de posição sempre do mesmo jeito, ou seja, ele tem velocidade constante, eu posso dizer, eu posso imaginar onde ele estava, né? Então, se em 2 segundos ele andou 3 metros, como a gente já falou, em 1 segundo ele vai andar 1,5. Que mosquito do inferno. Não tinha mosquito nenhum aqui, gente. Comecei a gravar e ele apareceu. Então, olha só. No tempo 1, que seria aqui no meio do caminho, né? É fácil imaginar que ele vai estar por aqui, ó. E a mesma coisa para todos os outros. E se eu pegar aqui no metade desse intervalo aqui, ó, eu posso imaginar que ele vai estar por aqui, por aqui, por aqui. Ou seja, gente, não é difícil de imaginar que esse gráfico aqui, ó, vai ter um movimento, ou desculpa, vai ter um desenho mais ou menos desse jeito, retilíneo, se eu colocar todas as posições dele ao longo desse movimento, porque ele não foi pulando, né? Ele foi passando por todas as posições que estavam aqui. Belezinha? Então isso aqui é mais para ilustrar a construção desses gráficos, tá bom, galera? Então, ó, toda vez que você tiver um movimento regular, ou seja, um movimento uniforme, o gráfico das posições vai ficar assim, vai ficar uma linha reta. Agora deixa eu mostrar um outro movimento para vocês. Repara que aqui, ó, o movimento ele não é mais uniforme, porque, ó, no primeiro segundo ele andou 3 metros, no segundo segundo ele andou 2 metros, e no terceiro segundo ele andou 1 metro. Quer dizer, ele está andando cada vez menos, ou seja, ele está freando, a velocidade dele está diminuindo. Vamos ver como é que ficaria o gráfico desse movimento? Aqui eu fiz grandão, tá bom? Então vou desenhar lá embaixo de novo, ó, os tempos. Ó, 0, 1, 2, 3, que são meus tempos que estão lá indicados na figura, tá bom? E aí vou colocar aqui, ó. Repara que ele começa do 3, né? Então vou botar, ó, 1, 2, 3. Deixa eu botar em branco também. É mais ou menos isso, ó. 3, aí seria 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu descer ele um pouquinho só para caber. 6, 7, 8 e 9. Então, essas são as posições que o cara assumiu durante o movimento, tá bom? Aí é só relacionar de novo, ó. Por exemplo, no instante 0, ele estava na posição 3. Então, ó, instante 0, posição 3. Então, o cara vem aqui, ó, pum, pontinho. Agora, olha a diferença, ó. No instante 1, ele estava na posição 6. Então, ó, instante 1, posição 6. Então, é por aqui assim que esse cara estava. No instante 2, ele estava na 8. Aqui, ó, 8 e 2. Então, aqui vai ter que ser o ponto. E no instante 3, ele estava na 9. Vai ter que ser aqui, ó. Pessoal, aqui já está bem diferente do anterior, né? Já dá para ver que ele não está fazendo uma reta. Se eu conseguisse ligar aqui a esses pontos, ó, a figura que seria formada seria uma parábola. Belezinha? Não está tão claro para a gente, mas já dá para a gente perceber. Então, olha só que curioso. Nesse cara aqui, o cara se movimentava sempre com a mesma velocidade, né? Porque ele está mudando de posições de forma igual. O desenho ficou uma reta. Aqui não. Aqui a velocidade dele vai diminuindo. Então aqui ficou uma curva.
Mas se você parar para pensar um pouquinho, ó, dá para a gente forçar a barra e falar que é como se fossem retas que estão inclinando cada vez menos. Belezinha? Então, tem uma propriedade de todo gráfico de posição por tempo que diz que tem relação com a inclinação. A inclinação sempre está relacionada com a velocidade. Então, se por acaso aparecer um gráfico de posição por tempo, um gráfico mais inclinado ou menos inclinado vai dizer o cara que está mais rápido ou mais devagar. Por exemplo, aqui, ó, vou desenhar um gráfico verde aqui, ó, e vou desenhar um rosa. Se é posição por tempo, ó, pode ter certeza que a velocidade desse é maior do que a desse e é maior do que a desse. E é fácil de perceber isso, galera, porque olha só. No mesmo tempo, ó, em 2 segundos, esse cara foi de 3 para 6 e esse foi de 3 para 9, enquanto esse ficou aqui pertinho do 3. Belezinha? Então, quanto mais inclinado está o gráfico, maior é a velocidade. Tanto faz o tipo de movimento. Quando é uma curva, eu tenho que pensar na reta que passaria ali, ó, pertinho dessa curva. Então, vou colocar um outro gráfico aqui, ó, tá de rosa aqui também. Se eu pego um gráfico que ao invés de estar assim, tivesse assim, ó, o que eu poderia falar sobre a velocidade dele? Ó? Ela começa pequena, mas ela vai inclinando cada vez mais. Então a velocidade vai aumentando. Então enquanto esse movimento aqui ele é um movimento que está freando, ou seja, que a gente chama de retardado, esse movimento aqui seria um movimento que está aumentando de velocidade, ou seja, que é acelerado. Tranquilo? São propriedades de todo gráfico de posição por tempo, tá bom? Agora vamos pegar um de velocidade, só para usar de exemplo. Aí acho que eu vou me deslocar lá para o outro lado, desculpa, para que vocês consigam enxergar um pouquinho melhor. Então olha só, nesse aqui, ó, eu estou colocando para vocês as velocidades, não estou mais colocando as posições, estou botando as velocidades, tá bom? Então, ó, no tempo 0 o cara tinha velocidade de 0, no tempo 1 ele tinha velocidade de 5, no tempo 2 ele tinha velocidade de 10, no tempo 3 ele tinha velocidade de 15, quer dizer, a velocidade dele está aumentando, ele está acelerando. Vou desenhar esse gráfico aqui, pessoal, para vocês verem como é que vai ficar. Então, ó, 0, 1, 2, peraí que eu... 3. Deixa eu dar um pouquinho mais de espaço. 1, 2 e o 3, tá bom? Agora vamos botar as velocidades aqui no outro eixo, só para ver como é que vai ficar. Então 0, né, já tá. 5, 10, 15. Então vamos lá, vamos marcar igual a gente estava marcando antes. Ó, começando aqui, ó, no tempo 0, a velocidade dele é 0, então eu teria que marcar bem aqui em cima, ó. 0, 0, tá bom? No tempo 1, a velocidade dele é 5, então, ó, 5 e 1. Então o ponto que eu colocaria seria esse. Deixa eu apagar os outros. Foi. No tempo 2 já seria no 10, né? Então eu teria que trazer, ó, 10 e 2. Então o meu ponto de interseção é bem aqui assim. Deixa eu apagar esses aqui para vocês verem. E no tempo 3, ó, ele está lá no 15. Então seria mais ou menos ali. Galera, também está fácil de perceber que esses caras aqui, quando ligados, formam uma reta, né? Muito parecido com o anterior. Então repara, o que significa ser uma reta que não muda de inclinação? Significa que a velocidade está mudando em intervalos iguais, ó, de 5 em 5, né? Então esse é um movimento que, se a gente fosse classificar, a gente chamaria de uniformemente variado, porque ele tem aceleração constante. Então, a reta, a inclinação no gráfico VT já é diferente do gráfico anterior. Se você pegar um gráfico de velocidade por tempo, a inclinação vai te dar a aceleração.
Em suma, galera, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Que quando você tem um gráfico de posição por tempo, que é esse aqui, ó, quanto mais inclinado ou menos inclinado, mais rápido ou mais devagar o corpo está andando, ou seja, maior é a sua velocidade. Se você pegar um de velocidade por tempo, quanto mais inclinado ou menos inclinado, maior vai ser a sua aceleração, tá bom? E aí, ó, só para ficar, deixa eu voltar lá para onde eu estava. Só para ficar de exemplo, eu quero fazer um gráfico disso aqui, ó. Dá uma boa olhadinha aqui, ó. É um movimento, um lançamento vertical. Eu vou botar aqui um gráfico de velocidade em metros por segundo, beleza? Pelo tempo, em segundos. Deixa eu subir isso aqui para ficar um pouco melhor. Então, deixa eu botar aqui de novo tempo em segundos. Tá em verdinho, que eu estou botando o tempo sempre em verde. Então vou aproximar aqui para vocês verem. Ó, o cara é lançado com uma velocidade de 30. Aí depois de 1 segundo a velocidade dele é 20. Depois de 2 segundos é 10. Quando chega lá em cima ele para. Depois de 4 segundos é menos 10. Depois é menos 20. Depois é menos 30. Belezinha? Esse é um movimento, como na vertical, a gente já falou sobre isso, né? A velocidade sempre vai mudando de 10 em 10. Foi isso que o Galileu descobriu, tá bom? Então vamos lá, eu começo com uma velocidade de 30, então a minha velocidade começa positiva. Deixa eu botar aqui, ó, 30. Deixa eu botar logo as outras, aqui seria 20 e aqui seria 10. E vou botar lá embaixo também, ó, menos 10, menos 20, menos 30. Então esses seriam os meus valores aí de velocidade. E aí eu tenho 6, teria até um menos 40 ali, mas eu não vou botar não. Tenho 6, né? Então eu vou botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos lá, vamos marcando os valores, ó. Primeiro, ó, quando o tempo é 0, a velocidade é 30. Então eu venho aqui, ó. O tempo 0 é em cima desse eixo. O tempo 0 é aqui em cima, ó, tá bom? Então ele tem que estar por aqui. Então eu vou lá marcar no 30, que é lá em cima, ó. Primeiro ponto. Aí segundo valor, quando o tempo é 1, a velocidade é 20. Então, ó, 1 é nessa reta. A velocidade de 20 é aqui, ó. Então eu venho aqui, pum, marco outro. Quando o tempo é 2, é 10. Quando o tempo é 3, é 0. Tudo bem, queridos? E aí eu continuo, ó. Quando o tempo é 4, é menos 10. Quando o tempo é 5, é 20. E quando o tempo é 6, é menos 30. Marquei todos os pontos. Pessoal, deixa eu voltar lá para o outro lado, para ficar claro, né? Acho que também está dando para ver qual é a figura que vai ser formada quando a gente unir esses pontinhos, né? Dá uma reta, beleza? E repara, é uma reta com a mesma inclinação, o que significa que a aceleração ela é constante. Sendo a aceleração constante, a gente chama de movimento uniformemente variado. Belezinha? Então é isso, galera. Era só uma introdução com gráficos, né? Então eu queria deixar claro que eu mostrei para vocês dois gráficos de velocidade por tempo e posição por tempo e o significado da inclinação de cada um deles. No velocidade por tempo, a inclinação é a aceleração. No posição por tempo, a inclinação é a velocidade. É isso que eu queria que vocês pegassem na aula de hoje. Tranquilo? Então é isso. Eu vou deixar mais algumas atividadezinhas para vocês fazerem aí enquanto durante o horário da minha aula. E aí semana que vem a gente continua, tira as dúvidas e aprofunda um pouco mais, tá bom? Beijão, pessoal. Até a próxima.